O encontro de Jesus com os adoradores na entrada triunfal em Jerusalém. Texto básico: Lucas 19, 28 a 40. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e de Betânia, junto ao monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Ao entrarem nele, encontrarão o jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e o tragam aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes havia dito. Enquanto desamarravam o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Eles o trouxeram a Jesus, então lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele se aproximou da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu, que se eles se calarem, as pedras clamarão. Toda vez em que atletas participam de grandes competições e voltam para casa como vencedores, são recebidos pelos compatriotas e aclamados efusivamente. O povo se reúne para festejar, com sorrisos, gritos, fogos, música e muita festa. Os atletas são aclamados como os campeões do mundo, os melhores. O estudo de hoje focaliza o grande entusiasmo com que Jesus foi recebido pelo povo ao entrar em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. De maneira efusiva, eles glorificaram e aclamaram a Jesus como o Rei bendito que vem em nome do Senhor. Um clima de alegria envolveu a todos e o evento teve grande impacto sobre a cidade. Observações ao texto. O episódio descrito no texto básico do presente estudo é comumente denominado a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nessa narrativa, daquela que seria a última viagem de Jesus a Jerusalém, o Senhor deixou claro como deseja ser rei, manso e humilde. A profecia messiânica de Zacarias dizia: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias 9:9. Jesus não escolheu um cavalo branco, símbolo do triunfo militar, para ser conduzido até Jerusalém. Ele não era um messias político. Estava consciente de que a sua arma de guerra seria a cruz. Por isso, entrou humildemente na cidade, montando um jumentinho e sendo ruidosamente aclamado rei por uma numerosa multidão. Eles estenderam vestes e ramos que haviam cortado nos campos, clamaram jubilosamente: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Esse importante acontecimento se deu por ocasião da Páscoa, a importante festa judaica que reunia em Jerusalém, todos os anos, milhares de pessoas. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos para buscar um jumentinho. Betfagé era uma aldeia que ficava a leste do Monte das Oliveiras, cerca de 1,5 km de Jerusalém. Betânia ficava no sopé desse monte, cerca de 3 quilômetros a sudeste da cidade de Jerusalém. Lições do texto. Tomando por base a manifestação da multidão, as seguintes lições podem ser destacadas a respeito da aclamação que se espera dos súditos do reino de Deus em todas as épocas. Primeiro, uma aclamação cristocêntrica. A proclamação da multidão naquele dia centralizou-se na pessoa de Cristo.
Os versos 37 e 38 revelam que a atenção do povo estava voltada para Cristo, apesar da maneira humilde e despretensiosa com que ele entrou na cidade. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Jesus não estava montando um cavalo de montaria real, nem estava acompanhado com a pompa que envolvia o cerimonial de entrada de um rei numa cidade. As atenções não estavam voltadas para um espetáculo real, mas para a pessoa de Jesus, que com seu carisma despertava a simpatia e a admiração do povo. A proclamação individual do cristão, bem como a coletiva da igreja, não pode centralizar-se no nome da igreja, nos projetos ministeriais que ela realiza, na tradição eclesiástica de que é herdeira, na Constituição, nos planos e metas da igreja, etc. É imperativo que Cristo seja o centro da proclamação. O compromisso cristão não é simplesmente com um ideal, com uma doutrina, com um corpo de ideias, mas com o sublime Evangelho de Deus encarnado na pessoa de Cristo. Paulo afirma com veemência que o conteúdo da sua pregação era Cristo. O apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus e não por causa de uma ideia ou filosofia. Jesus é o Rei do Reino. O reino inexiste sem a pessoa de Jesus, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Segundo, uma aclamação fervorosa. O texto ressalta que Jesus foi aclamado de maneira fervorosa. Eles estendiam pelo caminho as suas vestes, e quando Jesus chegou, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas mais altas alturas. Essa cena tão emocionante mostra uma multidão tomada de entusiasmo e fervor, louvando a Jesus e impactando a cidade, sem se importar com o julgamento dos que assistiam àquele cortejo e que reprovavam tal adoração. A proclamação da igreja hoje deve se dar com essa mesma empolgação. Afinal, somos movidos pelo Espírito Santo a proclamar as grandezas de Deus e a obra da salvação em Cristo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Novo Testamento fala de Apolo, que anunciava com eloquência e fervor de espírito. Paulo recomendou aos cristãos de Roma que fossem fervorosos de espírito. O que temos para anunciar é por demais precioso e sublime. Portanto, devemos anunciar com todo o entusiasmo. A atitude de frieza, acomodação e desânimo precisa ceder lugar ao fervor. Evidentemente, isso não quer dizer que gritar ou utilizar uma boa aparelhagem de som seja sinal de entusiasmo. Estamos falando de um coração inflamado, que inevitavelmente contagia aos que estão à volta. Atos 4:33 relata: Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Terceiro, uma aclamação inevitável. É interessante observar que alguns dos fariseus tentaram reprimir aquela manifestação popular de proclamação, pedindo a Jesus que repreendesse os discípulos. Entretanto, ele respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Com estas palavras, Jesus estava demonstrando que não há como deter ou sufocar a proclamação. Antes de subir aos céus, Jesus reuniu seus discípulos e lhes deu uma ordem muito clara: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A ordem de Jesus reflete a importância e a necessidade da proclamação. Pedro e João, apóstolos de Cristo, quando foram intimidados pelo Sinédrio, que queria proibi-los de pregar o Evangelho, declararam:
Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Paulo estava tomado da consciência de que a pregação do Evangelho é algo que não pode ser dispensado. Ele declara: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. A igreja pode e deve se ocupar de outras atividades, tais como educação, ação social, construções, encontros fraternos, etc. Entretanto, jamais pode dispensar ou menosprezar o ministério da proclamação do Evangelho. Nós somos chamados e enviados ao mundo para proclamarmos as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Discussão. A proclamação feita por sua igreja é fervorosa? Qual tem sido o conteúdo da proclamação de sua igreja? A concorrência entre as denominações é compatível com uma proclamação cristocêntrica? No próximo vídeo, continuaremos os estudos sobre os encontros com Jesus. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e pessoas que precisam aprender mais sobre a Palavra de Deus. Todas as referências bíblicas vão estar na descrição do vídeo. Que Deus, nosso Senhor, abençoe a todos.